Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão onde eu vou passar tópico por tópico tudo o que é necessário para desenvolvimento Web3 profissional, citando as tecnologias e ferramentas que eu utilizo e recomendo para você que você estude se quiser se profissionalizar para este mercado. Não vou ensinar elas aqui como utilizar, etc., mas a ideia é justamente te dar um overview do que há de melhor, citando, claro, as justificativas para cada escolha. Então se prepara aí, fica confortável, pega um bloco de notas para tomar algumas anotações, porque é bastante coisa que a gente vai ver juntos. Então eu vou falar aqui sobre ferramentas e tecnologias para devs Web3. Tá? Para devs Web3 que queiram se tornar profissionais, seja para desenvolver seus próprios projetos, seja para desenvolver projetos para terceiros, tá bom? Então são alguns tópicos, em cada tópico eu vou trazer a ferramenta ou a tecnologia que eu utilizo, que eu recomendo, e eventualmente alguma outra sugestão para vocês. Sobre blockchain, a Web3 ela é aplicações web pautadas em cima de blockchain, seja integradas com blockchain ou usando somente a blockchain como pano de fundo. E quando a gente fala de blockchain, não existe uma blockchain. E essa é a principal coisa que a gente se depara quando começa a estudar esse mercado, que a gente acha que blockchain é uma coisa só, uma ferramenta só, e na verdade existem várias. Existem centenas, talvez milhares de blockchains no mercado. E aí a primeira coisa que você vai se deparar é qual blockchain eu devo escolher para trabalhar, certo? E aí a recomendação que eu dou para vocês é trabalharem com Ethereum, ou Ethereum, como preferirem pronunciar. E quando eu falo trabalhar com blockchain Ethereum, não é somente trabalhar na blockchain Ethereum Mainnet, que é a maior de todas, a mais famosa, né, blockchain de segunda geração capaz aí de rodar aplicações Web3. Mas sim trabalhar em blockchains que utilizem o protocolo Ethereum. Tá? A Ethereum foi a primeira blockchain de segunda geração, né, a primeira blockchain a suportar smart contracts, a rodar aplicações Web3. Não é a única, né? Já faz muito tempo, mas foi a primeira. E com base nela surgiram todas as demais, muitas delas seguindo o mesmo protocolo, ou seja, as mesmas regras, ou seja, a mesma forma de programar aplicações. Então, se você aprender a blockchain Ethereum, você vai estar automaticamente apto a trabalhar com mais de 80% das blockchains de mercado. Essas blockchains todas, elas têm um elemento em comum que se chama EVM, que é a Ethereum Virtual Machine, né? A máquina virtual Ethereum. É como se tivesse um software junto da blockchain, que quando o acesso à blockchain solicita a execução de um script, ele é executado por este software, que é a EVM. Então o que mantém a compatibilidade em mais de 80% das blockchains do mercado é a compatibilidade com a EVM. É o fato de elas possuírem este software instalado nelas. Para quem é programador já, deve conhecer a linguagem de programação Java, né, que é muito famosa porque roda em vários sistemas operacionais, vários dispositivos que tenham a JVM. Aqui a ideia é a mesma. A EVM é como se fosse a máquina virtual Java, só que do mundo blockchain. Qualquer blockchain que tenha uma EVM consegue rodar aplicações criadas originalmente para Ethereum, para o protocolo da Ethereum. Beleza? Dá alguns exemplos aí, Luiz, seja mais específico. Então estamos falando da Ethereum Mainnet, que é a principal, certo? Depois do Bitcoin, desculpem, é a segunda maior blockchain do mundo, né? Falando de blockchain de segunda geração, blockchains plataforma de aplicações, é a número 1 do mundo. Mas nós temos aí a BSC, que é a blockchain da Binance, a Avalanche, que é outro projeto incrível, a Polygon, famosíssima aí, ligada às NFTs principalmente, Cronos, Optimism, Arbitrum, Phantom, Clayton, Kava, Gnosis, Aurora e por aí vai. Tá? Nesse slide aqui mostra as 50 maiores, né, redes compatíveis com EVM, que possuem EVM. E mesmo algumas outras redes que não são nativamente compatíveis com EVM, possuem também projetos de EVM mais amadurecidos, menos amadurecidos, mas, por exemplo, nós temos aí a Solana, que é uma outra blockchain muito famosa, tem implementação de EVM para suportar contratos Ethereum. Nós estamos falando aí da Polkadot, outra blockchain muito famosa, também tem suporte a contratos baseados em EVM. Então, quando você decide, vou programar focado em Ethereum, você está decidindo programar
para mais de 80% das blockchains de mercado, certo? Então é muito importante você ter isso em mente, porque às vezes a gente toma uma decisão de programar algo muito específico para uma blockchain que a gente achou muito legal, mas que não tem mercado, que não tem demanda, que tem poucos usuários, e aí não adianta de nada, correto? Então pensando aí em empregabilidade e até mesmo em faturamento, se você vier a trabalhar com projetos de software, você tem que programar para Ethereum, beleza? Depois, claro, pode agregar outras blockchains não compatíveis com EVM, sem problema nenhum. No momento que você decide programar para Ethereum, automaticamente você já escolheu a sua linguagem de programação de smart contracts, mesmo que você não saiba ainda. A linguagem de programação de smart contracts número 1 no mundo, e principalmente, né, para a arquitetura EVM, protocolo EVM, é a Solidity. Certo? Solidity é uma linguagem de programação fortemente tipada, que roda na EVM, né, que você cria scripts com ela para rodar na EVM, e que permite aí a criação das aplicações na blockchain, que a gente chama de smart contracts. Essa linguagem de programação ela foi criada junto com a EVM, que foi criada praticamente junto com a blockchain Ethereum. Então elas são tudo interligadas. Dificilmente você vai trabalhar com Ethereum e não vai trabalhar com Solidity, tá? É muito raro isso acontecer, para não dizer praticamente impossível. E aí, Luiz, onde é que eu programo com Solidity? Entendi que eu vou ter que aprender uma linguagem de programação nova para trabalhar com Web3, para escrever os smart contracts, tranquilo. É uma linguagem de programação parecida com C, parecida com JavaScript, então fiquem bem tranquilos com relação a isso. Não é nenhuma coisa muito maluca, certo? Mas onde é que eu vou escrever os meus programas? Você pode escrever os seus programas onde você quiser, inclusive no bloco de notas, certo? Mas todo mundo sabe que você tem uma ferramenta que tenha um autocomplete, né, que tenha um highlight syntax, né, que é deixar colorido o texto, que tenha assistente na criação de projetos, ajuda muito, certo? Então, qual que é a tecnologia que o Luiz recomenda, não só o Luiz, como o mundo, vou trazer estatísticas para vocês, para a programação de smart contracts utilizando o Solidity? É o Visual Studio Code, tá? O Visual Studio Code hoje é uma ferramenta das mais utilizadas no mundo para mais diversas linguagens de programação, certo? Ele tem plugins para ajudar com uma série de coisas diferentes, uma série de tecnologias diferentes você pode estar programando com ele, e Solidity não é exceção, tá bom? Aliás, não apenas não é exceção, como Solidity hoje, como VS Code é a escolha número 1 para desenvolvimento de Solidity. Esse gráfico aqui é da Solidity Lang Survey de 2022, se não me engano, é de 2023, não saiu os resultados ainda. E aqui mostra, né, a estatística ficou atrás do meu vídeo, mas 81% dos desenvolvedores Solidity entrevistados utilizam o Visual Studio Code como editor para a escrita dos seus smart contracts, certo? Para vocês terem uma ideia, como isso é quase unânime, que a segunda maior ferramenta é o VI com 3,7% apenas, certo? Então, se você não gosta de escrever no terminal de linha de comando, né, no VI, o Visual Studio Code vai ser a ferramenta número 1, a ferramenta que mais vai te trazer plugins, mais vai te trazer suporte e produtividade no dia a dia escrevendo Solidity, tá? Uma outra ferramenta que eu também já utilizei é o Remix, que aparece aqui com 2,3% do mercado, né? É uma ferramenta interessante, útil, principalmente para quem está começando, mas como eu queria trazer aqui ferramentas e tecnologias profissionais, eu tenho que botar na mesa que o Solidity, o Visual Studio Code realmente é a melhor opção para vocês. Como é de praxe no Visual Studio Code, ele não vem com suporte nativo à linguagem, você vai adicionando através de plugins, correto? E aí, para Solidity, eu recomendo este plugin aqui que está na tela, que é o Solidity, tá? Criado pela Nomic Foundation. Guarde esse nome, nós já vamos falar dele novamente. A Nomic Foundation é uma fundação que fez esse plugin Solidity para o Visual Studio Code e ele adiciona autocomplete, adiciona o highlight syntax do Solidity, né? Enfim, ele te ajuda aí no desenvolvimento Solidity no dia a dia, tá bom? Existem algumas outras extensões, uma segunda opção que eu poderia recomendar é esta Solidity do Juan Blanco, que está mais aqui embaixo, certo? Também é uma extensão bem bacana, mas por um motivo que eu vou citar logo mais adiante, essa Solidity aqui com o ícone do chapéu de engenheiro é realmente a melhor, tá bom? Então, baixa o Visual Studio Code, para quem for trabalhar aí com Solidity, quem quer escrever smart contracts ou ver aplicações para Web3,
Baixe o Visual Studio Code gratuitamente em code.visualstudio.com. Funciona para Mac, Linux, Windows e não custa nada, tá bom? Melhor ferramenta aí para trabalhar com essa linguagem. Agora, mais um outro ponto, né? Quando a gente vai trabalhar com linguagens de programação que tem dependências de infraestrutura específicas, como por exemplo blockchain, né? Imagina que para você testar a sua aplicação, ela não roda no Windows, né? Ela não roda, um smart contract não roda no Linux. Eles rodam dentro da EVM que tem que estar na blockchain, correto? Então como é que eu consigo criar projetos na blockchain, rodar testes, fazer deploy na blockchain, certo? Você pode fazer tudo isso que eu citei via linha de comando, tá? Só é muito mais trabalhoso. Se você pudesse utilizar algum tipo de toolkit, seria muito mais fácil, algum tipo de framework, seria muito mais fácil. E a ideia aqui é justamente trazer a minha recomendação de toolkit para vocês. Qual o toolkit que o Luiz recomenda? Hard Hat, sem sombra de dúvida, com absoluta certeza para vocês hoje, certo? No passado, se vocês me perguntassem há um ano atrás, eu ainda teria uma segunda opção para vocês, que seria o Truffle. Mas o Truffle ele foi descontinuado em dezembro de 2023. Era uma ferramenta muito bacana, mas o Hard Hat estava atropelando o Truffle, e aí a empresa que mantém ele, que é a Consensys, decidiu optar por encerrar o projeto. Inclusive hoje, a Consensys, que era a mantenedora do principal concorrente do Hard Hat, recomenda a Hard Hat. O que o Hard Hat vai me ajudar no dia a dia, Luiz? O Hard Hat ele vai te permitir escrever testes unitários para os seus smart contracts, vai te dar métricas de cobertura de código, vai te permitir escrever scripts para automatizar deploy e outras atividades, certo? Vai te dar muita ferramenta bacana para te ajudar no ciclo de desenvolvimento de software Web3, principalmente a parte de smart contracts, beleza? Então eles vão te ajudar, uma ferramenta específica aí para ambiente baseado em Ethereum, certo? Então casa muito bem com Solidity, casa muito bem com aquelas blockchains que eu citei antes, e vai ajudar muito vocês a serem mais produtivos, mas principalmente aos projetos de vocês serem mais bem-sucedidos, tá bom? Hoje eu não recomendo vocês perderem tempo, o primeiro toolkit tem que ser o Hard Hat, depois mais tarde, sintam-se à vontade de escolherem ou conhecerem outras opções. Por exemplo, uma segunda opção que poderia ser interessante, depois que vocês já tiverem dominado o Hard Hat, é o Foundry. Tá? Esse gráfico aqui é da mesma pesquisa que eu citei antes, da Solidity Lang. Tá? Eles também perguntaram, né, quem usava ambiente de desenvolvimento, né, toolkits, etc. A imensa maioria aí colocou que utiliza o Hard Hat. Né? Tem muita gente, claro, que utiliza mais de um, então por isso que as coisas ficaram talvez um pouco mais próximas, mas a galera usa aí bastante o Hard Hat. Depois o Remix, que ele já é uma ferramenta que mistura editor de código com ambiente, certo? Já é meio que uma IDE, então ficou aqui em segundo. E o Foundry seria uma opção que eu colocaria até antes do Remix aqui, tá? Em termos de profissionalismo. O Truffle que eu falei aí está caindo bastante em desuso. Certamente na edição 2023 dessa pesquisa, esses dados aqui são de 2022, o Truffle vai estar bem menor aqui se não tiver sumido dessa pesquisa. Tá? O Brownie é um concorrente do Truffle também, só que daí utiliza Python. E esses outros aqui eu nem conheço, esses aqui de baixo. E tem uma galerinha ali que não usa toolkit nenhum. Show? Uma outra característica que ajuda o Hard Hat a ser a escolha mais popular é o fato do Hard Hat permitir que você escreva todos os scripts de testes unitários, de deploy, etc., utilizando TypeScript, certo? Então, se você já sabe JavaScript ou já sabe TypeScript, você programar usando Visual Studio Code com Hard Hat vai acelerar muito o seu desenvolvimento, porque boa parte do seu dia a dia vai ser escrevendo scripts com a linguagem que você já conhece, que é o TypeScript. Tá? Então o Hard Hat, um dos motivos pelos quais eu trabalho com ele é porque ele trabalha fortemente apegado ao TypeScript, o que me permite uma produtividade muito grande na escrita dos scripts. Tem outros toolkits, como eu citei ali, o Brownie, por exemplo, que utilizam Python, tem outros que utilizam Rust, mas com certeza o TypeScript é muito mais popular, tá? JavaScript principalmente é muito mais popular do que essas outras linguagens. E novamente, não sou eu que estou falando, tá? Pesquisa Solidity Lang. Solidity é a linguagem número 1 de quem trabalha com smart contracts para blockchain. 28% dos respondentes utilizam Solidity, né, no dia a dia.
E se eu somar aqui JavaScript e TypeScript, né, que é praticamente a mesma coisa, um é a base do outro, nós estamos falando aí de 45% dos devs que responderam a pesquisa utilizam essas duas linguagens aí no dia a dia. Se você juntar com Solidity, né, se você souber Solidity e JavaScript ou e TypeScript, você vai estar pegando aí 3/4, né, das linguagens mais utilizadas no mercado em projetos Web3, tá bom? Depois vem o Python aí com 8,7% em quarta posição, beleza? Então, minha recomendação é aprendam Solidity, porque é a linguagem número 1 para Smart Contracts, e aprendam JavaScript e também TypeScript, que é uma coisa meio que está grudada na outra, porque você vai utilizar não apenas para os scripts de automação de testes, deploy, etc., como vocês vão utilizar essas linguagens para a parte de front-end das aplicações Web3 de vocês. O front-end Web3 ele funciona da mesma forma que um front-end web tradicional. Você vai precisar usar HTML, CSS e bastante JavaScript. Então não tem como fugir de JavaScript se você for trabalhar com Web3, tá bom? Solidity você até consegue fugir. Se você for programar para alguma blockchain bem específica, né, que não seja baseada em Ethereum, não seja compatível com EVM, você consegue fugir do Solidity. Mas JavaScript, TypeScript você não consegue fugir mais se você for trabalhar com front-end também. Beleza? Show. Só para encerrar esse tópico aqui, o Hard Hat ele é mantido pela Fundação Nomic, tá? Que é a mesma fundação que criou o plugin para VS Code, né? Esse é um dos motivos pelos quais eu recomendo aquele plugin. E é uma fundação que ela é mantida por grandes players do mercado de blockchain, inclusive a Ethereum Foundation, que é a fundação que mantém a blockchain Ethereum. Beleza? Então é bem importante, bem poderoso esse toolkit aqui. Próxima ferramenta que vocês precisam escolher. Todo mundo que for trabalhar com aplicações Web3, não vou escrever apenas o smart contract. Eu quero ter um front-end para o meu usuário. Tá? Um programador que é só de smart contracts, a gente não diz que ele é programador Web3, a gente diz que ele é um programador blockchain ou um programador de smart contracts. Quando a gente fala de dev Web3, a gente está falando que também vai ter uma interface do usuário. Né? Porque a web ela tem essa característica, né, de ter aplicações ricas, de ter interação por um navegador, dos usuários conseguirem utilizar, sem precisar entender detalhes da blockchain. Não precisa nem saber que existe blockchain, se quiser. Então, quando a gente fala de desenvolvimento no front-end, a gente precisa escolher uma biblioteca de Web3. Uma biblioteca que permita que meu front-end se conecte a uma carteira cripto. Uma biblioteca que permita que meu front-end se conecte à blockchain. Que faça operações na blockchain, esse tipo de coisa. E aí, hoje no mercado, existem duas principais bibliotecas, tá? Que são a Ethers.js e a Web3.js. A Web3 foi a primeira, a pioneira, e ainda até hoje é uma das principais. Mas em termos de inovações, cada vez mais a Ethers.js está avançando com força, com velocidade, e hoje já é a minha favorita. Eu ainda uso as duas. Não existem vantagens técnicas, vamos dizer assim. Essa aqui é muito melhor que a outra tecnicamente pela performance ou segurança ou algo assim. Não tem, tá? Pelo menos até onde eu sei, não tem. O que tem são diferenças de sintaxe, o que tem são versões que são lançadas mais rapidamente, que é o caso do Ethers.js, tá? Hoje, a Web3 já conseguiu buscar bastante a Ethers.js em termos de funcionalidade. Para vocês terem uma ideia, a Ethers.js foi a primeira a ter suporte a TypeScript, por exemplo. A Web3 ficou um pouco mais atrás, mas hoje em dia a Web3 já tem suporte a TypeScript também. Então elas estão bem aí parelhas, vamos dizer assim. Mas eu gosto mais da sintaxe da Ethers.js, embora eu trabalhe com as duas normalmente, beleza? Então, eu, Luiz, recomendaria, né, no primeiro momento, focar em Ethers.js, mas quem quiser utilizar a Web3 também ou aprender as duas, é super tranquilas. Depois que você entende como funciona esse tipo de biblioteca, não é um desafio, né, migrar de uma para outra, beleza? Então, qualquer uma dessas duas escolhas aqui vocês vão estar bem servidos, embora eu, particularmente, quando eu tenho a opção de escolher, não é algo que já veio do projeto, né? Eu escolho a Ethers.js, tá? Elas vão permitir que o seu front-end, ou até mesmo se você utilizar no back-end, é possível, né? Se for um back node, elas vão permitir que você conecte em carteiras, conecte na blockchain, faça transações, chame smart contracts e assim por diante. Beleza? E uma das coisas nas quais você vai se conectar com essas bibliotecas são em carteiras de criptomoedas. Tá? Existem várias carteiras de criptomoedas e, em especial, para lidar com Web3, as carteiras cripto mais utilizadas são as de browser, certo?
não é para guardar dinheiro, para guardar cripto mesmo, geralmente as mais utilizadas são as de hardware, né, que são as mais seguras, porque elas ficam desconectadas da internet. Mas para usar aplicações Web3 no dia a dia, os usuários precisam ter uma carteira cripto no navegador. Os navegadores mais modernos, como Opera, Brave, já estão vindo, inclusive, com carteira cripto, tá? Logo em breve, provavelmente, Chrome já vai vir também, Edge já vai vir também, tá? Mas esses outros navegadores, como Chrome, Edge, Firefox, ainda não possuem carteiras embutidas. Então, para você desenvolver, né, não apenas para usar o Web3, mas para desenvolver para o Web3, você vai precisar ter uma carteira no seu navegador. E aí a recomendação que eu dou é que vocês utilizem a MetaMask, certo? Porque ela é a carteira mais utilizada no mundo. Tá? A última vez que eu vi, eram mais de 21 milhões de usuários ativos todos os meses utilizando o MetaMask no mundo. Esse número está crescendo bastante, né? Também tem outras concorrentes excelentes, como a Trust, por exemplo, mas eu iria de MetaMask porque é a que mais tem documentação, que mais tem, principalmente documentação, né, e respostas na internet, caso você tenha problemas e assim por diante. Tá? Para você utilizar Ethers.js com MetaMask, por exemplo, tem vídeo aqui no canal, tem post lá no blog. Para você utilizar o toolkit Hard Hat, que já vem embutido com Ethers.js, tem vídeo aqui no canal, tem tutorial lá no blog. Tá? Na verdade, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, eu não fiquei citando o tempo todo para não ficar fazendo propaganda o tempo todo do meu blog ou do canal, tem vídeo aqui no canal e tem tutorial lá no blog. MetaMask gratuita, consegue instalar no Chrome, consegue instalar no Firefox, se não me engano consegue instalar no Edge também. Bem tranquila de utilizar, tem vídeo aqui no canal ensinando passo a passo de instalação e de configuração para ambiente de desenvolvimento, visando que vocês não gastem nem um centavo durante os estudos de vocês e desenvolvimento dos projetos. Beleza? Então falei aí de Web3, né? Falei de lib, Web3, falei de carteira. Falando de front-end especificamente, tá? Você pode desenvolver front-end de aplicação Web3 com qualquer tecnologia de front-end que vocês conheçam. Não existe uma exigência específica de tecnologia de front. O que eu vou recomendar para vocês aqui é a tecnologia mais popular hoje, tá bom? Geralmente a gente trabalha, geralmente não, você tem que trabalhar com HTML, CSS e JavaScript para front-end web. E geralmente a gente trabalha com alguma biblioteca ou framework que facilite a geração de HTML, CSS e JavaScript, correto? Existem várias bibliotecas, várias ferramentas para isso. A que eu recomendo, a que eu mais vejo em vagas de Web3, a que eu mais vejo em projetos Web3 é a biblioteca React.js. Seja ela pura ou seja ela sendo utilizada com frameworks como Next.js, o Vite e outros. Tá? Mas esses frameworks, a base deles é React também. Então, não quer dizer que essa aqui seja a melhor tecnologia ou que não vai funcionar com outras, mas é a mais popular. E pensando aí em empregabilidade e também até mesmo em projetos, né, pensando no futuro de projetos, essa é a número 1 hoje. Isso não sou eu que estou falando, isso é o mercado, a exemplo do próprio Google Trends, né, que traz aí o React como sendo a lib de framework, né, dentre as 3 maiores do mercado, que é React, Angular e Vue. React é disparado aí já há vários anos no mundo todo, mas também no Brasil, a escolha número 1, a mais popular. Beleza? Então fica aí a dica para vocês. Não morro de amores pelo React. Quando eu fiz a decisão, alguns anos atrás, de me especializar em React, me especializar é uma palavra forte, porque eu não sou tão bom assim em front, mas de escolher o React como a minha tecnologia de front, foi por causa, né, que o mercado estava com muito mais oportunidades para React do que para os outros dois. Tá bom? Isso acaba refletindo também mais tutoriais, acaba refletindo também mais dúvidas respondidas no Stack Overflow, mais pacotes no NPM e assim por diante. Tá? Tudo isso ajuda bastante a gente no dia a dia. Tá? Vocês vão ver, quem for trabalhar com Web3 e React, vai ver que tem muita coisa para facilitar o desenvolvimento de Web3 para React. E se eu falei de front, eu tenho que falar de back, tá? Aplicações Web3 não necessariamente vão ter back-end. Muitas aplicações Web3, o back-end está completamente dentro de smart contract na blockchain. E esse seria o jeito certo, vamos chamar assim, de desenvolver para Web3. Tá? Mas tem muita aplicação que não rola desse jeito. Ou você tem que fazer ela híbrida, parte na blockchain e parte num servidor tradicional, ou ela não vai parar em pé. Tá? Tem alguns casos de uso, e tem muita empresa que não quer tudo na blockchain. Tem muita empresa que vai querer sim manter os seus backends, vocês vão ter que trabalhar com tecnologias, com arquiteturas Web3 híbridas.
E aí você pode fazer a escolha que você quiser. Dos itens que eu trouxe hoje aqui, back-end é aquele que menos importa no cenário Web3. Tá? Porque você pode simplesmente usar qualquer back-end que você quiser, porque isso vai ser transparente para o usuário, vai ser transparente para a blockchain. Só você tem que pegar algo que você sinta confortável e que você tenha, vamos dizer assim, bibliotecas para trabalhar, certo? Então, como eu citei antes, duas bibliotecas baseadas em JavaScript, que é a Ethers e a Web3.js, nada mais natural do que eu recomendo para vocês trabalhar com Node no back-end, porque aí você pode instalar a Ethers ou instalar a Web3 e programar, né, a conexão com a blockchain do mesmo jeito que você faria pelo front-end. Né? Você consegue fazer a comunicação com os smart contracts de uma forma muito simples também, tudo utilizando aí JavaScript. Aí você consegue, já que você vai ser obrigado a utilizar JavaScript no front-end, você usa o JavaScript no front, no back e também lá no smart contract na parte do toolkit, né, de fazer os scripts de testes e de deploy. Então isso acelera muito a sua produtividade, porque tem menos chaveamento de linguagem, né? E acelera muito também o seu aprendizado, principalmente para quem está começando na área, né? Acelera muito o aprendizado, que você tem menos linguagens para ter que aprender. Imagina se você tiver que aprender Solidity para o Smart Contract, HTML, CSS, JavaScript para o front, e mais uma outra linguagem para o back, um Python, um Java, né? Dá, mas se você puder utilizar, reaproveitar o seu conhecimento de JavaScript também no back, facilita bastante. Então eu já trabalhava com Node.js desde 2016, quando eu vim para a Web3, não é nada mais natural de eu continuar trabalhando com Node também. Beleza? Agora falando de biblioteca de contratos. Assim como a gente tem bibliotecas JavaScript para facilitar nosso trabalho de desenvolvimento de JavaScript, nós temos bibliotecas de contratos para facilitar o nosso desenvolvimento dos smart contracts. Isso é uma coisa que eu demorei a entender como é que funcionava ou da onde eu achava essas bibliotecas, e quando eu descobri isso, ajudou muito a profissionalizar os meus projetos e a também acelerar muito a entrega deles, certo? E aí é unânime no mercado, a biblioteca número 1 de contratos é a OpenZeppelin. Tá? A OpenZeppelin tem inclusive vídeo aqui no canal, fiz um aulão só de OpenZeppelin. Ela fornece para vocês templates prontos para fazer diversos tipos de contratos comuns no mercado, como o contrato de token ERC20, que são os contratos de criptomoedas que a gente costuma chamar, contratos de tokens ERC721 e 1155, que são os tokens não fungíveis, né, ou os famosos NFTs, ela fornece template também, template para para contratos de DAOs, que são organizações autônomas descentralizadas, que tem votação para tomar as decisões da empresa, templates de segurança para os seus contratos também. Então tem muita coisa bacana. Tá? Se vocês procurarem no Google por OpenZeppelin Contracts, vocês vão encontrar inclusive um builder que você configura como que você quer o seu contrato, e esse builder te entrega um template pronto para você utilizar e evoluir o seu código em cima de uma base sólida, segura e com boa performance. Beleza? Então fica aqui essa dica que vale ouro. Depois deem uma olhada aqui no canal, procurem por OpenZeppelin aqui, que é realmente muito útil aí. Não sei como é que o pessoal vivia antes dela. Tudo que eu trouxe até este momento para vocês eram ferramentas muito ligadas, tecnologias muito ligadas à etapa de desenvolvimento. Né? Chega um momento em que você precisa colocar o seu projeto em produção. E os projetos que você de Web3 que você vai colocar em produção, um dos componentes principais deles é a parte do smart contract, certo? E o smart contract, você precisa que ele esteja hospedado numa blockchain, num node blockchain. E se o seu projeto, né, ele é um projeto que você não consegue rodar um node blockchain na sua máquina, por qualquer que seja o motivo, né, você tem que contar com um node blockchain de terceiros. A melhor maneira de você ter a garantia de ter um node terceiros com o seu projeto, né, disponível 24 horas por dia, né, onde você tem um endereço para fazer deploy, para alguma eventual atualização, certo? Para consultar dados, é você tendo um node blockchain contratado num provedor de cloud. Assim como no mundo Web 2, nós temos os provedores de cloud, como a AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure. No mundo Web 3, nós temos os provedores de blockchain em nuvem, mais especificamente nós de blockchain em nuvem, certo? Hoje, o líder de mercado é a Infura, certo? Principalmente
para você obter nó de blockchain Ethereum, a Infura hoje é a líder disparada. Ela também tem suporte a algumas outras redes, mas não são muitas. O carro-chefe deles realmente é Ethereum. E eles têm também alguns outros produtos, mas não adianta. 90% de quem utiliza os serviços da Infura são profissionais, desenvolvedores de blockchain, que queiram subir um projeto no ar para a blockchain Ethereum, certo? Ou algumas outras poucas opções que ela fornece lá. A Infura, ela é um produto criado pela Consensys, que é uma das maiores empresas de tecnologia blockchain do mundo. Eles são donos da Infura, são donos da MetaMask, que é a carteira que eu citei antes, né? Mantinham o Truffle, que era um toolkit que existia também até um tempo atrás, certo? Então é a escolha número 1 se você for trabalhar com Ethereum. Dê uma olhada depois também no site deles. Eles têm um plano gratuito que vocês conseguem subir um nó de blockchain gratuitamente. Tem limitações de uso por mês, mas você já consegue desenvolver, já consegue fazer deploy, já consegue brincar em produção antes de realmente o seu projeto ficar popular e você precisar de mais recursos, tá? Então, você vai precisar desse tipo de projeto para garantir que o seu back-end ou que o seu front-end tenha em quem se conectar, tenha com quem se comunicar na blockchain, certo? Muitas blockchains não fornecem um endereço público de nó que você pode estar utilizando. E aí, a menos que você tenha algum amigo que tenha um nó de blockchain para você se conectar, né, um endereço de alguém, você vai precisar de ter um nó próprio. Luiz, eu quero fazer um projeto de aplicação para blockchain, mas eu não quero utilizar as opções que a Infura me dá. Ou eu acho, sei lá, os planos da Infura caros e eu acredito que eu vou precisar ir além do plano free. Existem outras opções no mercado? Existem. Tá? Quando a Infura não me atende, principalmente pela opção de blockchain que eu escolhi, sei lá, eu quero trabalhar com BSC, por exemplo. BSC, se não me engano, não tem na Infura, que é a blockchain da Binance. Aí existem as concorrentes, como por exemplo QuickNode. Tá? QuickNode é uma concorrente da Infura que traz muitas outras opções de redes disponíveis. Então, geralmente, quando a Infura não me atende, eu dou uma olhada na QuickNode. Se a QuickNode não atender também, talvez a sua blockchain que você está querendo utilizar não seja tão popular assim. Talvez você tenha que rever ela, tá? Porque tanto o Infura quanto o QuickNode atendem as principais blockchains do mercado. A gente está falando aí de Ethereum, BSC, Polygon, Avalanche, enfim, tem várias blockchains famosas do mercado aí que elas atendem, tá bom? Mas tem outros provedores que atendem blockchains menores também, se vocês precisarem. E tanto a Infura quanto a QuickNode, elas fornecem o que a gente chama de Web3 APIs, ou Web3 APIs, que são APIs, né, REST tradicionais, para vocês obterem informações da blockchain ou até mesmo informações de contratos específicos e famosos na blockchain. Então, são produtos que elas possuem também, que podem ajudar nos projetos de vocês, mas o forte desses dois aqui, Infura e QuickNode, é fornecer infraestrutura de blockchain na nuvem. Esse é o forte deles. Se vocês estiverem procurando APIs Web3 para facilitar o desenvolvimento dos projetos de vocês, eu tenho outras duas recomendações. A primeira é a Moralis, certo? A Moralis dá várias APIs incríveis, também com planos free para vocês estarem utilizando, né, com limitações de request por mês, mas free. Não exige sequer cartão de crédito. E pode acelerar muito. Se eles tiverem alguma API de alguma informação que vocês precisam da blockchain, com certeza é mais rápido e mais prático vocês utilizarem as APIs da Moralis do que desenvolver do zero a integração de vocês com a blockchain. A blockchain é um banco de dados incrível, descentralizado, distribuído, mas ela é muito chatinha de você obter informações de qualidade com ela. Diferente do banco de dados, você não tem lá um SQL para facilitar a sua vida. Agora, empresas como a Moralis disponibilizam sim APIs que facilitam muito a sua vida para consumir dados da blockchain ou até mesmo para fazer algumas ações, certo? Por exemplo, teve um projeto que eu participei que eu precisava pegar informações de preços de uma exchange descentralizada. Moralis fornece as APIs de preços de pools de liquidez, por exemplo. Então facilita muito esse tipo de projeto. E existe uma outra concorrente da Moralis, que também é bem bacana, não utilizei tanto, mas é muito boa também, que é a Alchemy. Tá? Elas são concorrentes diretas ali. Elas têm algumas APIs em comum, elas têm algumas APIs divergentes, mas a Alchemy é uma opção também excelente para, se você for desenvolver um projeto Web3, dá uma olhada se algumas das funcionalidades que você vai fazer já não tem API pronta na Moralis ou na Alchemy. Nem que no futuro você desenvolva por conta própria essas APIs para economizar
né, os custos desses provedores de APIs. Tá? Nem que você no futuro mude isso. Mas se você utilizar no início do seu projeto, principalmente para quem vai empreender, se você for utilizar no início do seu projeto Alchemy ou Moralis, vai agilizar muito o seu desenvolvimento, vai diminuir o seu time to market, né, que é o tempo que você leva para colocar um produto no mercado, em produção, né, e consequentemente vai diminuir o tempo para você alcançar o break-even, que é basicamente o equilíbrio financeiro da sua startup. Tá bom? Então vale a pena dar uma olhada nesses dois provedores de API Web3 aqui. São excelentes opções. Tá bom? Moralis, inclusive, tem tutorial no blog. Acho que no canal não tem ainda. Tá? Mas em algum momento futuro eu devo trazer tutoriais de Moralis e de Alchemy para cá também. Estamos indo já mais para os finalmente aqui. Tá? Outro ponto que precisa de atenção quando vocês forem trabalhar em projetos que precisem de armazenamento descentralizado. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tem projetos que usam muitos arquivos, correto? Projeto, por exemplo, coleção NFT. Vai ter muita fotinho, vai ter muito GIF, muito videozinho, esse tipo de coisa. Projetos envolvendo download de arquivos. Projetos envolvendo streaming de vídeo. Então, são projetos que você não vai querer armazenar diretamente na blockchain, porque sairia muito caro para vocês e para os usuários de vocês. Né? A blockchain sai caríssimo o armazenamento de dados de arquivos pesados. Certo? Tem até algumas blockchains específicas para armazenar arquivos? Tem, mas eu estou falando aqui tradicionalmente de blockchains baseadas em Ethereum, que via de regra não são focadas em armazenamento de arquivos. Então você vai precisar de alguma outra opção para armazenar. Você pode utilizar uma opção Web 2 tradicional, né, que seria usar um Google S3, um AWS S3, um Google Drive, um Dropbox, alguma coisa assim, né? Ou uma opção descentralizada, que hoje é a número 1 em projetos Web3, é IPFS, certo? IPFS é uma tecnologia descentralizada para armazenar arquivos, que você pode subir um nó na sua máquina e você mesmo compartilhar os seus arquivos com o mundo inteiro. Mas se você não quiser manter na sua máquina um nó rodando ou num servidor seu, você pode estar contratando um serviço de IPFS na nuvem. Sendo que o serviço que eu recomendo, que é o mais popular aí do mercado, é o Pinata. Tá? O Pinata é um serviço que basicamente você vai ter lá um nó de IPFS mantendo os seus arquivos online disponíveis para todo mundo de maneira descentralizada. Quando eu falo descentralizado não tem um servidor central para alguém derrubar, para alguém censurar, para alguém decidir se você pode ou não botar os seus arquivos. Simplesmente você coloca o que você quiser e ele vai ficar sempre online, sempre disponível, não importa o que aconteça. Beleza? Então a Pinata vai subir no IPFS para vocês e manter eles ativos. E um concorrente do Pinata, que eu praticamente não utilizei, mas que eu conheço, é o Web3.storage, né, Web3.storage, que é um outro concorrente também que faz exatamente os mesmos serviços do Pinata, que é subir suas aplicações e manter elas na rede IPFS online. Tá bom? Falando de web hosting, né, porque o front-end de vocês vão ter que colocar também em algum serviço de hospedagem, certo? Para estar disponível para todo mundo. Você pode colocar o front-end Web3 de vocês em qualquer aplicação, em qualquer servidor de hospedagem, né? Só que os servidores de hospedagem, tradicionalmente, eles são centralizados, o que vai contra aplicações Web3, certo? Então, se você tiver o seu front-end num servidor centralizado, você tem um ponto de falha, né? Um ponto onde podem censurar a sua aplicação, onde podem tirar ela do ar, esse tipo de coisa. Se você quiser manter a sua aplicação 100% descentralizada, vocês vão precisar subir ela num provedor de web hosting descentralizado. E aqui a dica que eu dou é a Flick. Tá? A Flick, ela sobe o front-end Web3 de vocês, se ele for estático, né? Se ele for HTML, CSS, JavaScript, etc., ou React, né, que builda para HTML, CSS, JavaScript, por exemplo, você consegue subir gratuitamente o seu front para a Flick e ela vai subir ele para a rede IPFS. É assim que ela mantém o seu front descentralizado. Ela sobe os arquivos do front-end para a rede IPFS e aí ele fica disponível para toda a rede e ele faz daí o direcionamento via DNS, né, para você poder acessar por uma URL direitinho. Né? Então ele fornece gateway e assim por diante. Tá? Então fica aqui uma sugestão gratuita para vocês hospedarem de maneira descentralizada o front-end Web3 de vocês. Inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer o deploy na Flick. Beleza? E um último ponto, acho que esse aqui é o último. Imagina que vocês já desenvolveram a aplicação Web3 de vocês. Vocês já subiram produção, já tem usuário utilizando, vocês querem monitorar. É importantíssimo que vocês utilizem alguma ferramenta de monitoramento
da aplicação de vocês, tá? Principalmente do smart contract. Principalmente também se vocês forem trabalhar em algum projeto DeFi, que é os projetos que mais sofrem ataques, tentativas de ataques. Você tem que monitorar eles para saber o que está acontecendo com eles, beleza? E aí a ferramenta número 1 hoje para monitoramento de smart contracts em produção é a OpenZeppelin Defender, que inclusive tem plano gratuito, tá? Você consegue utilizar essa ferramenta gratuitamente. Você vai entrar lá no OpenZeppelin Defender, você vai fazer o seu login, seu sign-up, na verdade, né? E você vai adicionar o seu contrato lá. Você vai colocar o endereço dele na blockchain, dizer qual blockchain que é. Se o contrato estiver verificado, ele vai conseguir se plugar no contrato. E aí você vai ter ferramentas para ter estatísticas do seu contrato, para monitorar o que está acontecendo com o seu contrato. E se você utiliza os contratos da OpenZeppelin como base para ele, você consegue pausar a funcionalidade do seu contrato, despausar, você consegue ter ferramentas de apoio a atualizações do seu contrato, porque a OpenZeppelin dá base de atualização para contrato também, gerenciar a parte de votações de DAOs também. Então, assim, se você utiliza OpenZeppelin Contracts no desenvolvimento do seu smart contract, é meio que natural, tá? É meio que padrão que você utilize também o OpenZeppelin Defender para monitorar o seu smart contract quando ele estiver em produção, tá? Agora, se você não utiliza OpenZeppelin Contracts, talvez você não goste tanto dessa ferramenta aqui, talvez você deva utilizar um concorrente dela, que é o Tenderly, tá? O Tenderly, eu particularmente nunca utilizei ele, tá? O OpenZeppelin Contracts já utilizei um pouco, mas o Tenderly é uma opção também que fornece aí ferramentas para, como ele diz aqui mesmo, né, construir, testar, monitorar e operar smart contracts, tá bom? Então é uma ferramenta que ajuda bastante nesse sentido também. Eu sei que ele tem umas coisas legais também de ver consumo de smart contracts, esse tipo de coisa. Pode ajudar bastante também vocês. Né? Então, se você utiliza o OpenZeppelin Contracts, OpenZeppelin Defender é meio que a escolha natural. Se você não utiliza, ou se você não curtiu muito o OpenZeppelin Defender, o Tenderly pode ser uma escolha aí interessante. E aí, tomou nota dos principais pontos, do que você tem que estudar ainda, do que você nem tinha ouvido falar sequer? Se você ficou com qualquer dúvida sobre essas tecnologias, ou até mesmo quiser recomendar outros para minha audiência, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu respondo aí todo mundo que me manda dúvida. Agora, se você gostou do conteúdo, se acha que ele te agregou, deu uma luz aí do que escolher, quais tecnologias utilizar nesse mercado tão vasto, eu vou pedir o seu like, retribuição ao meu trabalho aqui na plataforma e recomendar que você se inscreva, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Aliás, sobre todas essas tecnologias que eu citei, tem muito material já aqui no canal e muita coisa ainda por vir. Então, somente você estando inscrito que você vai conseguir realmente aproveitar tudo isso. Combinado? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!